Coisa linda. É bom adorar o Senhor. E a Bíblia nos dá uma orientação de que isso aqui é só um ensaio, gente. O grande coral vai ser lá, frente a frente, face a face com o nosso Pai. Todos aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro vão estar lá naquele coral lá. Você vai estar lá? Diga amém. Eita glória! Maravilha, gente, que alegria é poder estar cultuando o nosso Deus, sabendo que isso aqui é só um ensaio. Imagina como vai ser lá. Que isso, coisa linda. Igreja, eu quero aqui, antes da gente fazer uma reflexão nessa noite, sobre a série de mensagens que nós estamos pensando sobre a igreja. A igreja, pensamos na teologia, a igreja de três formas: a igreja local, a igreja universal e a igreja celestial. Quando falamos da igreja, em teologia, falamos ela nessas três características. A igreja local é a igreja que está num bairro, essa igreja aqui é a igreja local de cada local, essa é a igreja aqui, por exemplo, é a igreja local do Cruzeiro. Falamos da igreja universal, todas as igrejas espalhadas no mundo, inclusive a igreja universal. E aí você pode dizer aí também, eu sou universal, viu? Sem problema nenhum. E temos a igreja celestial, que vai ser aquela que nós vamos subir, que eu falei agora há pouco, que é a igreja que nós vamos cantar face a face do Senhor. E já me falaram aí, alguns teólogos reformados, cara fera mesmo, garantiram que vai ser a primeira igreja batista celestial. Se você não é batista, aí brincadeira, viu, gente? No céu não vai ter placa, letreiro, vai ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, dos lavados e remidos. Isso aqui é coisa nossa, né? A gente vai fazendo umas distinções aí, um dá mais um grito, outro menos grito, aí o que faz grito vai para aquela igreja, o que não vai, né? Assim, mas lá no céu vai ficar todo mundo junto, em nome de Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa vai ser a igreja celestial. Eu quero agradecer a Deus aqui, porque semana passada nós voltamos de viagem, e estive aqui nesse púlpito, rapidinho, pedindo vocês, a igreja, você que é dessa igreja há muito tempo, sabe que a gente não faz esse negócio de ficar pedindo dinheiro, a gente não faz isso, você sabe disso. E ontem eu vim aqui pedir vocês para a gente levantar uma oferta para um missionário que precisava fazer alguns exames. Deus seja louvado, o missionário já fez os seus exames, você já ofertou, e em nome de Jesus não vai dar nada nesse exame aí, em nome de Jesus. E se der, Jesus cura também. Aleluia. Isso aí. Então, feliz da vida. Oramos, falamos na primeira semana sobre a igreja que ora, falamos de Atos 12, Pedro sendo liberto da prisão lá. Você conhece o texto, você é aluno da Escola Bíblica Dominical, conhece a Bíblia, você lê a Bíblia todo dia, você é a igreja. Então, nós falamos sobre a igreja do Atos 12, onde Pedro foi liberto pela igreja orando. Vamos há 2 semanas atrás. Semana passada, o Guilherme falou sobre a igreja que vai, fazendo uma alusão aqui da nossa igreja que estava em Tocantins, e falando de Filipos, que foi também para pregar em Eunuco, em Atos 8. E hoje nós vamos falar sobre Atos 13, abre aí a sua Bíblia, Atos 13, que é a igreja que envia. Temos falado que igreja é igreja missionária. Falar igreja missionária é falar em redundância, porque se a igreja é missionária, se não é missionária, não é igreja, é outra coisa, é um ajuntamento, é um clube, é um condomínio, sei lá, mas não é igreja. Então, permita, e desculpa a nossa redundância no texto, porque nós vamos falar de uma igreja missionária, uma igreja que é igreja verdadeiramente. E essa igreja, ela tem estas responsabilidades aqui, de orar, de ir, se caso você não conseguir ir, por seja lá qual for o motivo, você deve enviar um substituto, simples assim. Não dá para ficar indiferente diante da obra do Senhor. Ou eu vou, ou eu envio alguém no meu lugar, e hoje nós vamos ver essa matéria aqui, em Atos capítulo 13, versículo 1 a 12, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres,
Barnabé, Simeão, por sobrenome Ninja, e Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse ao Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eles tenham chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mago, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis está aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Deus seja louvado. Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe no entendimento da tua palavra, ó Pai. Clamamos pelo teu Espírito, ó Deus, que habita em nós e que, por meio de gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Pedimos, ó Deus, que Ele, como o autor e inspirador desta palavra, nos instrua, nos dando sabedoria para colocá-la em prática. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Beber uma água aqui, queridos. Esse texto nos mostra isso que eu falei como introdução. A igreja de Antioquia, uma igreja recente, uma igreja nova, mas ela estava vivendo momentos altos na sua fé. A igreja de Antioquia vive aqui a partir do capítulo 13, a obediência na íntegra do que diz Atos capítulo 1, versículo 8, que é a promessa do Espírito Santo, e por meio da presença do Espírito Santo na vida da igreja, eles levariam e seriam testemunha, levaria a palavra de Deus e seria testemunha em Jerusalém, em Samaria, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e os confins da terra. Aqui começa a etapa do confim da terra. Aqui começa a chegar a mensagem do Evangelho a nós. Aqui começa a chegar a mensagem do Evangelho a outras fronteiras, a partir do capítulo 13, especificamente. É a primeira viagem missionária na história da igreja de Paulo. Que coisa linda é poder ver como aconteceu a primeira viagem missionária. Essa igreja faz 4, 5 viagens missionárias por ano, e você é convidado a participar delas. Um momento maravilhoso em que você tem a oportunidade de ir, de ser enviado por um grupo que fica aqui e você vai, igualzinho que aconteceu aqui nesse texto. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa atribuição de ir ou enviar. E aqui, esses homens estão sendo enviados, especificamente Barnabé e Saulo. A igreja que envia é a igreja que transborda. Coisa linda. É a igreja que tem tanto que ela cede para outros.
Você vai ver aqui 5 grandes homens nesse texto, mestres e profetas, homens de Deus, homens cheios da sabedoria de Deus. 5 homens naquela igreja de Antioquia, e que o Espírito Santo falou assim: olha, tem muita gente boa aí, vamos mandar um bocado para o outro canto. É basicamente isso que é fazer missões, gente. Nós só podemos fazer missões, a igreja, melhor assim dizendo, só faz missões, a igreja só pode fazer missões quando ela recebe demais de Deus, e Deus, Ele está aí para nos dar em abundância, e é isso que Ele tem feito nessa igreja aqui. Deus seja louvado por isso. Nós temos 27 trabalhos missionários nessa igreja aqui, cara. Você sabe, você que é membro dessa igreja, essa igreja transbordando no Goiás, essa igreja transbordando no Tocantins, no Amazonas, fora do nosso país, em Cuba, na Ucrânia, na África. A gente até se embola com tanta forma de Deus transbordar por meio da sua vida, igreja. Você que não vai lá em Guiné-Bissau, lá em Bafatá, você envia alguém para ir em Guiné-Bissau no seu lugar. Você que não vai na Ucrânia, talvez, como eu, talvez nunca vou pisar lá na Ucrânia, mas tem gente pisando lá na Ucrânia, falando do Evangelho de Jesus Cristo por você e por nós. É isso que essa igreja faz. Eles chegam num nível tão grande de presença de Deus, de influência de Deus, de homens de Deus, que o Espírito Santo fala assim: olha, vamos dividir um pouco isso aí. A igreja que envia é a igreja que está cheia da presença de Deus. E aí, meu amado, querido, igreja do Senhor Jesus Cristo, é importante a gente parar e fazer essa avaliação, não somente nessa igreja como uma instituição, mas você pensar em você mesmo, na sua vida, se você tem enviado alguém. Se você tem ido pregar o Evangelho, ou se você tem sido um instrumento de Deus enviando alguém. Das duas umas. Não tem outra opção. Nós podemos enviar pessoas de diversas formas. Aqui a campanha da Junta de Missões Nacionais que a gente está fazendo agora, é a forma de você enviar pessoas para o Tocantins, para o Piauí, para o Rio de Janeiro, por meio da sua oferta. E aí você envia a oferta e a sua oferta chega lá no Acre, chega lá em Roraima, chega em todos os cantos do Brasil por meio dessa junta. É uma das formas. Mas você pode enviar e ser enviado, como o texto nos mostra. Mas só é enviado ou envia aquele que tem, aquele que transborda. A igreja que envia, essa é a igreja que possui qualidades para poder mandar essas qualidades para o outro. Por que eu não consigo enviar, pastor? Pode ser que você não esteja transbordando. Por que eu não consigo ter a visão missionária? Por que eu não consigo ofertar para missões? Por que eu não consigo ir? Pode ser que você não esteja transbordando ainda. O salmista, Davi, Salmo 23, diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus vai mandando, e vai mandando, e vai mandando, e você não retém, não vai inchando. Você, em vez de reter, você passa isso para outras pessoas, você recebe o conhecimento de Cristo e você passa para o seu vizinho. A gente fala de missões, às vezes acha que é coisa lá do Tocantins, lá da Ucrânia, lá de Cuba. Não, é o seu vizinho. Deus te envia para o seu condomínio. E aí não cabe nenhum tipo de argumento e fala assim: pastor, não posso ir. Você não vai para casa todos os dias? E Deus quer te enviar como missionário dessa igreja lá no seu condomínio. Amém, irmão? A igreja que é a igreja que envia. E todas as semanas nós enviamos um grupo aqui, por meio dos pequenos grupos, onde você está lá no seu condomínio, você está no seu apartamento, chamando o seu vizinho para participar, sendo bênção como Saulo e Barnabé foram. A igreja que transborda, a igreja que envia, a igreja que tem
e que transborda e que passa para outras pessoas e faz o evangelho chegar aos quatro cantos dessa terra. Agora cabe uma pergunta de reflexão para a minha vida, para a sua vida. Você tem conseguido ir? Você que está em casa, diante dessa pandemia, muito provavelmente, por conta da dificuldade, por conta do isolamento social, você não tem conseguido ir. Você pode enviar. Pode enviar sustentando um missionário da Junta de Missões Nacionais. Você pode enviar sustentando um missionário de Cuba. Sabe quanto que é um missionário em Cuba, querido? $20. $100. $20 você sustenta um missionário em Cuba. Quanto que dá $20? O dólar dá o quê? R$6, mais ou menos 5 e pouco. Dá R$100 aí, 100 e pouquinho, não é isso? Você sustenta um missionário falando de Jesus em Cuba. Você consegue em Cuba pregar o evangelho? Alguém aqui consegue? Não? Você pode enviar alguém para pregar em Cuba. Simples assim. Mas tem gente que não consegue ofertar. Tem gente que não consegue abrir mão, queridos. Então vai lá em Cuba. Não consigo, pastor, envolver nessa obra missionária da igreja. Eu não consigo trazer meu dízimo aqui, eu não consigo. Então tá, querido, não tem problema, você não entende a obra dessa forma, vai lá. Você precisa fazer alguma coisa. O evangelho precisa chegar para as pessoas que não ouviram ainda. Não dá para a gente ir lá em Ponte Alta. O que nós vamos fazer? Vamos mandar o Felipe lá, Felipe e Diane. Vão estar lá mês que vem em Ponte Alta, gente. Nós estamos vivendo e respirando isso aqui, desse texto, nessa semana. Ontem foi o culto de consagração. Pastor Felipe e irmã Diana vão para Ponte Alta. Nós não podemos estar em Ponte Alta toda semana, todos os tempos, estar em todos os lugares, não dá. Então nós enviamos alguém. E sabe como nós enviamos os nossos missionários? Através da fidelidade da igreja e dessa visão missionária que a igreja de Antioquia teve e está nos ensinando nessa noite. Nós precisamos ter a nossa visão fora de Antioquia. Porque esse povo aqui poderia falar assim, está muito bem, nós temos mestres, doutores aqui, nosso culto aqui vai ser uma bênção. Mas o culto de Ponte Alta e o culto de Cuba, mas eles dão o jeito deles lá, eles assistem para a internet. Quando nós não absorvemos, não vivemos essa visão missionária de enviar pessoas, nós estamos dizendo para o povo do Tocantins, como nós temos ali atrás, pastor Valdir, irmã Raquel, nossos missionários em combinado. Deus seja louvado pela vida de vocês, queridos. Estamos dizendo para o povo de Tocantins, do combinado, esquece, nós não estamos nem aí para vocês, nós estamos focados em Antioquia. Antioquia é o lugar, Brasília é o lugar, o problema é de vocês aí, igreja. Em nome de Jesus, bota no teu coração isso. Eu não estou pedindo aqui dinheiro para mim, nem para essa igreja, não é para Antioquia, não. É para o envio de missionários. A gente fica, olha, eu vou abrir meu coração aqui, é bom que está gravando, está me gravando aí, Márcio? Está me dando foco aqui legalzinho? Tá, estou bonito? Eu fico chateado com algumas pessoas que não têm visão missionária, fico. E aí se diz igreja, não é igreja, não é outra coisa. Se você não vai, e se você não envia, você não é igreja, ponto final. Pode achar, pode bater, pode gritar aí, eu não estou ouvindo mesmo. A gente precisa ter essa sensibilidade, queridos. Tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, tem pessoas que nunca ceiaram, tem pessoas que estão envolvidas agora nesse momento no álcool, na prostituição, nas drogas, que precisam ouvir que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus tira todos os seus pecados. A gente precisa levar essa mensagem para lá, e quem vai lá levar? A igreja de Antioquia nos ensina, só faz isso quem transborda. Nós precisamos aprender a transbordar, meus irmãos. Deus vai mandando, vai enchendo o nosso cálice, aleluia, vai transbordando e vai caindo para o vizinho que está do lado, e o vizinho que estava embaixo, depressivo, ele começa a ouvir o louvor na tua casa e quer saber o que está acontecendo lá, e tu chama para o pequeno grupo, e começa a transbordar para o prédio lá, agora não é mais para o andar de baixo, é para o outro andar, é para o prédio todo, transborda para cima, transborda para o lado, aleluia. Isso é igreja, cara.
Isso é igreja. A igreja que envia é a igreja que recebeu demais de Deus, está transbordando em Deus. E a segunda coisa que você vai ver nesse texto, dentro de uma igreja que envia e que transborda, é uma igreja que tem a preocupação em multiplicação. É um processo que parece às vezes que é divisório, não, tinha 5, agora só tem 2, porque mandou, só tem 3, agora porque mandou 2, está dividindo a igreja. Não, a gente está multiplicando agora a potencialidade do evangelho, porque agora ele está em mais lugares, e esses lugares vão mandar para outros lugares, e vai multiplicando, e a igreja que está transbordando aqui, agora vai transbordar no Acre, vai transbordar em Manaus, vai transbordar na Ucrânia. A Ucrânia até uns dias desses, meus irmãos, estava fechado, debaixo da cortina de ferro, e hoje o evangelho está rodando lá livremente, por meio dessa igreja aqui, lá em Ucrânia, cara. O seu dízimo que você entrega aqui vai para a Ucrânia, cara. Você já pensou que um dia você vai encontrar alguém no céu e vai falar assim, você é daquela igreja lá de Brasília? É? Oh, rapaz, que legal, foi você que mandou um missionário aqui para falar, e eu estou aqui no céu hoje por conta da sua oferta e da sua oração, porque um dia você enviou alguém e multiplicou e chegou na Ucrânia, chegou no Reino Unido, chegou em Bafatá, chegou em Cuba e está chegando no mundo todo em nome de Jesus. Gente, não dá para a gente caminhar, desculpa a expressão forte, com uma visão mesquinha da abrangência do reino, não dá. Se você tem dificuldade de apoiar missões, ore a Deus, ore para que o Espírito Santo faça isso que fez aqui nessa igreja de Antioquia, para que Ele faça no seu coração e você entenda que a obra missionária, ela é feita por meio de envios, e o envio é feito por meio da igreja local que envia os seus servos. Eu creio que hoje aqui, tem pessoas que serão enviadas por Deus para outros lugares, eu creio nisso. Eu creio que tem pessoas aqui hoje, que está aqui em Brasília, sentado nesses bancos, agora você que está em casa, Deus vai enviar para outras nações, eu creio nisso, cara. Pelo poder do Espírito Santo, o desejo de você ser igreja, Deus vai te levar para outras nacionalidades em nome de Jesus. Você vai atravessar outras fronteiras, vai falar outras línguas em nome de Jesus. É uma igreja que coopera, é uma igreja generosa, é uma igreja que abre mão daquilo que Deus está dando. Deus mandou 5, eu vou mandar mais para lá. E assim a gente vai multiplicando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A gente podia ter aqui, queridos, eu falo isso com segurança, eu sou um dos administradores dessa igreja, sou o presidente dessa igreja. Olha, a gente poderia ter aqui poltronas super confortáveis. Você está sentado nesse banco aí duro, porque essa igreja não está preocupada em te dar conforto, cara, não está. Não está. Esse prédiozinho velho aqui de 60 anos tem essa igreja, vai fazer agora 59. A gente não está nem aí, cara, desde que não caia. De vez em quando eu passo uma tinta e tal. A nossa preocupação não é com parede, cara, é com envios de missionários. A gente vê aí algumas igrejas tão suntuosas, com uma coisa tão linda, sei o que está acontecendo. Se eles estão lindos, estão fazendo missões, amém. Também quero um dia ter uma igreja bonita, mas o principal, cara, a essência da igreja é enviar pessoas, é enviar missionários. Segunda coisa que esse texto nos mostra, versículo 2, a igreja que envia é a igreja que transborda, porque é a igreja que serve. Olha o que diz o versículo 2, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo as mãos sobre eles, os despediram. Olha quantas coisas lindas aqui nesse versículo 2. Primeira coisa, a igreja que transborda, a igreja que envia, é a igreja que serve. Eles estavam servindo ao Senhor. Por que algumas pessoas não conseguem enviar? Por que algumas pessoas não conseguem transbordar? Porque elas não conseguem servir a Deus. Estão voltadas para si mesmo, para as suas agendas lotadas, para os seus compromissos, suas responsabilidades, suas carreiras, e não estão servindo ao Senhor. E aí, se não serve o Senhor,
elas não enviam. Se não estão servindo ao Senhor, elas não transbordam. Diz que esses homens serviam ao Senhor, e eles serviam ao Senhor em intensa busca, porque eles jejuavam. Pai, eu não vou nem pedir para você levantar a mão que é jejum aqui, eu não quero passar essa vergonha com vocês, porque é uma prática que caiu em desuso. Vocês não estão jejuando mais. Que isso, pastor, nós estamos vivendo uma época de fartura aí, cara. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Nós vivemos talvez uma das melhores épocas financeira e econômica do Brasil. Isso eu vou falando Brasil. Parar de comer sair daqui, eu já estou pensando no pratão cheio lá. Mas aquela igreja que transborda e que serve, é uma igreja que busca com intensidade, e o jejum é uma forma de, se você buscar com intensidade, pode pensar que isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de igreja, não sei o que, está aqui na Bíblia, os servos, os profetas, os mestres estavam fazendo isso. Eu queria te desafiar, 2020, você fazer um jejum, amém, irmão? Mas não é jejum de televisão. Pastor, eu vou fazer jejum de novela. Está amarrado, cara. Eu vou fazer jejum de série. Eu já vi isso, o cara já me falou isso. Falei, você deve fazer jejum de cara de pau que você é, para você deixar de ser. Jejum de série. Eu gosto tanto de série, eu vou deixar de ver série. Um dia. Jesus de série. Jejum de comida, para você repreender esse espírito aí no seu ventre aí, só quer ver uma geladeira. Pandemia, então, foi uma benção, a turma engordou com a beleza. Entra no jejum, rapaz, na presença de Deus, vai buscar Deus, na presença de Deus. Você vai ver como Ele não vai implantar o coração missionário no seu coração, dentro de você, tu vai ver, vai ficar louco, falando Jesus para formiguinha, na rua, assim, paz do Senhor, vai falar para o guarda, porque o jejum provoca isso em nós, se você nunca fez, faça, comece com pouco, cara, comece ali, 12 horas, tem uma vergonha fazer jejum 12 horas, o cara acorda 11 horas, aí meio-dia almoça, é muita cara de pau que eu vejo, cara, fiz jejum de 12 horas, pastor, de 8 da noite a 8 da manhã, dorme, toma café de manhã. Pelo amor de Deus, cara. Esse povo estava jejuando, estava buscando ao Senhor, e nisso que eles buscavam ao Senhor, serviam ao Senhor, o Senhor se manifestou a eles. Não consigo ouvir Deus, busca o Senhor, serve ao Senhor, que você vai ver se Deus não vai falar contigo. Eu vi essa semana, a gente ouve isso de vez em quando, mas pastor, como é difícil ouvir Deus. Busca Ele com intensidade. Busca para você ver, com o coração inteiro. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Aí tu vai ver o Senhor falar contigo, enquanto você anda, enquanto você dirige. É assim, cara. Eu não consigo visão, porque você não está servindo ao Senhor, você não está buscando ao Senhor como deveria buscar. Quarta coisa que a gente vê nesse texto aqui, no versículo 2 somente, esse texto é lindo, cara, é que esse povo, ele servia ao Senhor, buscava ao Senhor, e esse povo obedecia ao Senhor. Terceira coisa, obedecia. É uns crentes que não vai um molho de coentro, cara. Eu vou traduzir, não vale um molho de coentro. Não obedece, cara, os crentes desobedientes. Claro que isso não é aqui, não tem ninguém aqui assim, a gente está falando do pessoal que está em casa lá na internet, né? Você que está em casa que a gente está falando, não é esses aqui não, que só tem obediente. Jesus fala, olha, 2 filhos, o cara tinha, um fala que vai, não vai, o outro fala que não vai e vai, é esse que vai que é o cara. É uma dificuldade para o homem ir obedecer a Deus, ele quer ouvir Senhor, o Senhor não fala, você não vai obedecer, ele vai perder tempo contigo, por isso que ele não fala contigo, porque você não quer obedecer, e ele já sabe o seu coração, ou então um cara ora falando assim, eu vou orar, a depender da resposta eu faço, já viu isso? Eu já. Essa igreja é uma igreja que envia, é uma igreja missionária, é uma igreja que transborda, porque tem demais, porque é uma igreja que serve, é uma igreja que busca,
é uma igreja que obedece a Deus. Não adianta tentar fazer de rebeldia com Deus, e de beicinho, de que mimimi, não adianta, Deus não tem essas coisas, é Ele que manda, Ele é soberano. E se você entrar numa de não obedecer Ele, coitado de você, cara, você está mal. Então, se Ele falar para você fazer, você faz. Se Ele mandar você sair de Antioquia, saia de Antioquia. Se Ele te tirar de Brasília, saia de Brasília, cara. Se Ele mandar você ficar em Brasília, fique em Brasília. Eu gosto de falar muito sobre esse tema aqui. Nossa igreja tem muitos militares, vocês sabem, tem muita transferência, né? Fique ligado em que Deus está mandando no coração de vocês, gente. Eu sei que a carreira requer transferência, eu sei de tudo isso. Mas quem deve transferir vocês é o Espírito Santo de Deus. É o nosso general, é Cristo. Amém, irmão? Porque se for depender do homem, eu, por exemplo, ninguém ia transferir, vocês ficam tudo aqui, cara. Ou então eles vêm tudo do Brasil para cá. Mas é Jesus que comanda, existem lugares, existe Antioquia, existem lugares que precisam de Antioquia. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, primeiro, que é a igreja que transborda, é a igreja que envia. Segunda, é a igreja que serve, que busca, que obedece. E terceiro e último, que nós vamos ver nesse texto aqui, que é a igreja que envia, é a igreja que transborda, é a igreja que serve, é a igreja que busca, é a igreja que obedece, mas é a igreja que enfrenta. Aparece um mágico lá do inferno. Paulo está pregando o evangelho, Paulo está falando para um cara grandão lá, Paulo está falando para Sérgio Paulo, um procônsul, cara fera, inteligente, está pregando o evangelho e levanta o inferno para atrapalhar Paulo. E é assim, igreja, a gente precisa estar atentos, porque nós precisamos estar atentos para o enfrentamento espiritual que a igreja passa. Às vezes a gente está vivendo um mundo de Alice, no mundo das maravilhas. Falei isso aqui 2 semanas atrás, a igreja enfrenta lutas, enfrenta Herodes, enfrenta Nabucodonosor, enfrenta Nero, enfrenta o filho das trevas aqui, o nome do marginal aqui, espera aí, Bar Jesus, olha aí, Bar Jesus o nome do cara, até nisso ele dá uma imitada ali, cara, Elimas. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem crente que gosta de Bar Jesus, aí gosta de um Bar Jesus. Filho do diabo aqui, cara. Brincadeira, mas não é esse negócio de Bar Jesus não, que é mó furada. Paulo está lá, Saulo, com toda unção de Deus, pregando o evangelho com a palavra de Deus, e de repente aparece o tal do Bar Jesus, um homem enviado das trevas, do inferno, para atrapalhar a igreja. Amigo, você que nos visita nessa noite, pai, mãe, a gente que ora pelos nossos filhos, igreja, nós que estamos enviando os missionários, como enviar Felipe e Diane agora, mês que vem, nós precisamos ter essa percepção espiritual de que nós temos um enfrentamento e que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, cara. Tem forças, potestades aí que estão querendo destruir o nosso lar, o nosso casamento, cara. Está indo contra toda a família de Deus. Esse Bar Jesus está forte no nosso tempo, esse mágico nos iludindo com palavras distorcidas do evangelho e que a gente está acreditando que é Deus, ou que é do bom, ele é um mágico. Tem muito evangelho mágico acontecendo aí hoje, cara, que não é Jesus, é Bar Jesus, cara, e estão enganando a gente está entrando nesse evangelho fácil, sem enfrentamento, de sem luta, de sem batalha espiritual, de sem serviço, de sem adoração, de sem jejum, de sem envio. É de Bar Jesus, cara. É de engano. Nós precisamos, como igreja, perceber como Paulo, cheio do Espírito Santo, Barnabé, olharam e falaram assim, isso não está certo.
e com toda a autoridade que a igreja tem, porque Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer, querido. Quem está se levantando contra você? Que demônio é esse? Que está lá no seu trabalho lá? Quem é o seu... Não vai aprender nada. Paulo, fixando os olhos nele, disse ao filho do diabo. Enfrentamento, cara. Nós precisamos de coragem, de ousadia na palavra de Deus para enfrentar o mal. Jesus diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. Satanás está aí, cara, nos enganando os filhos da luz, enganando a igreja com palavras de mágica, palavras boas, palavras sutis, palavras de facilidade. E aí tem muita gente caindo nessa, cara. Precisamos ter discernimento espiritual, porque isso aqui é o Espírito Santo que dá, que habita em nós e que intercede com gemidos inexprimíveis. Quando você perceber algo estranho na sua casa, repreende, expulsa o mal em nome de Jesus. Não negocia, não tente se enganar, não pense que algo mágico vai acontecer, é expulsar em nome de Jesus. Expulsar, não brinque com o mal, cara. Ele estava destruindo, ele estava pronto para levar um homem para o inferno. E Saulo, com toda a autoridade, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que enfrentar as trevas. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e a luz resplandece, e as trevas não prevaleceram contra ele. E essa luz hoje habita em nós. Aonde nós estivermos, as trevas não podem prevalecer, igreja. E você precisa ter uma visão espiritual de tudo isso que nós estamos vivendo. Essa pandemia que nós estamos vivendo, demônios estão se andando aí a igreja, com o intuito de te proteger. Cuidado, cara. Cuidado, eu falo isso com muita sensibilidade, porque eu posso falar da pandemia, mas posso falar de qualquer outra coisa que entra no sentido de te afastar da presença de Deus, cara. Você pode ficar em casa, sim, é claro, e deve ficar, e você sabe disso, se você tem alguma comorbidade, mas jamais sair da presença de Deus, jamais. Deus seja louvado, eu tenho conversado com alguns irmãos que estão sem vir na igreja há muito tempo, e na presença de Deus, em oração, lendo a Bíblia, glória a Deus por isso, mas tem algumas se enganando. Ontem eu falei com uma missionária, ela falou assim, olha, aqui na minha área aqui, as pessoas estão perdidas por causa do Covid, estão deixando de ir para a igreja, mas tu vê, o mercado está cheio. Enganos para nos tirar da presença de Deus, cara. Enganos para nos afastar da comunhão com os santos. Preste atenção, igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, vocês enfrentaram medo, estão aqui, cara. E não vai acontecer nada na vida de vocês em nome de Jesus. Alguma coisa que vai pegar vocês aqui é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor. Vamos orar. A gente não sai daqui hoje. Igreja que envia, você precisa enviar alguém, cara. Se você não enviar alguém, você precisa ir. Com coragem, com ousadia. Não dá para ficar vivendo um evangelho de banco de igreja. Precisamos servir ao Senhor. O que eu faço? Pois tem muito serviço, cara, na igreja. Muito. Eu louvo a Deus porque Deus está fazendo essa igreja transbordar, gente. Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que envia, e Deus está enviando mais gente para cá. Estou vendo um monte de gente aqui nova, que Deus seja louvado. Essa semana eu contei 7 famílias chegando nessa igreja transbordando para transbordar em outros lugares, gente. Em nome de Jesus. É uma igreja que tem visão missionária. Isso aqui não é marketing para vender produto, não. É uma igreja que tem visão missionária e está vivendo o transbordamento de Deus nesse lugar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, Diane.